mas ganha de brinde o Evangelho segundo o Espiritismo. Então estuda o Evangelho e depois se alimentam da mesa farta de café, se eles levarem, né? Porque a casa não compra nada não. Um leva o cafezinho, outro leva o pãozinho de queijo e vai somando. E geralmente, hoje tem gente que vai mais pensando no café, de tão completo que ele é. Mas tem o Evangelho. Então a gente também tem essa atividade, né? Tem o Evangelho na terça, 9 horas da manhã, e na quinta, 8 horas da manhã. E temos o estudo sistematizado no sábado de manhã, temos o estudo da mediunidade na quarta, 6 horas da tarde, e assim por diante tem. E a palestra, que é aos domingos, às 18 horas. No nosso caso, lá, como é uma cidade turística, uma cidade veranista, Guarapari, né, conhecida pelas praias, então a palestra ela é estrategicamente domingo, 6 horas da tarde. Porque o indivíduo, às vezes, vai para a praia, chega sábado de manhã, fica sábado o dia inteiro de molho, domingo, aí dá aquela consciência de peso, fala, puxa, aquela consciência de culpa. Eu fiquei 2 dias à toa aqui, podia estar fazendo sopa, evangelizando, porque é espírita. É assim, ele gosta tanto de trabalhar que até quando ele está de folga, ele fica com a consciência pesada. Aí, para aliviar a consciência, ele vai para lá, toma um passe. Geralmente o passe da casa espírita ele ajuda. O nosso passe, ele não tem aquele passe de dispersão, a gente faz a dispersão também da consciência de culpa. E por isso, então, é no domingo. Então, brincadeiras à parte, para a gente se descontrair mais. A gente quer agradecer, inclusive, a nossa divulgação se ampliou, foi além do Brasil. Nós já viajamos quase o Brasil todo com o livro Terapêutica do Perdão, que está esgotado, né? O Eu Posso Ser Feliz também, que é tema da noite, está esgotado, deve sair a segunda edição dos dois. E o Terapêutico do Perdão, então, foi um dos livros muito vendidos na Bienal de São Paulo, e isso acabou projetando a gente pelo país inteiro. E fomos convidados a falar na Suíça, em julho, e aí da Suíça acabamos emendando 4 países da Europa. E viemos para cá. E eu sou professor. Então, como ela leu ali a minha biografia, eu tenho 5 filhos. Então, no Brasil, você tem 2 formas. Você pode ganhar dinheiro ou ser professor. Eu fiz a segunda opção. Sendo professor, você pode ainda levar uma vida mais ou menos, ou ter muitos filhos. Eu escolhi de novo o segundo caminho. Aliás, eu tenho essa facilidade. Então, para eu vir aqui, é graças à venda dos livros mesmo que faz com que eu possa estar aqui. Porque se fosse para vir com o meu recurso próprio, eu traria a minha esposa, Jailza, minha companheira de 21 anos de casado, né? Traria os filhos, então eu não viria sozinho. Então a gente está aqui graças a a divulgação da obra. E o nosso último livro é esse livro aqui, ó, Por Entre as Dores. Esse livro foi lançado agora recente, em julho, lá na Europa. Que esse livro tem uma característica dele. Como é o livro que eu trouxe da minha autoria, eu consigo fazer mágica com ele. Vocês sabem que médium, normalmente o médium ele é confundido com mago. Né? Na época era médium, feiticeiro, mago, alquimista, tudo a mesma coisa. O pessoal até hoje pensa que é a mesma coisa, né? Então eu vou aqui, vocês vão perceber que não tem nada amarrado, igual as mesas girando na época de Kardec. Lembra que Kardec, ele primeiro investigou se essa mesa não estava pendurada em alguma corda. Que a mesa ficava colada no teto e as pessoas passavam embaixo da mesa. Como é que pode? Aí primeiro ele investigou. Então eu estou passando a mão aqui para vocês verem que não tem nenhuma cordinha amarrada. Aí eu faço assim, e eu aplico um passe no livro, e de repente o livro que está em português fica em inglês aí. É mágica, tá vendo? É verdade, em inglês, ó. Mas aí, para ser um mágico de verdade, ele tem que voltar a ser português. E aí ele volta a ser português. Esse livro é bilíngue, né? Em 2 línguas, e aí é inglês e português. São 2 livros em um. Foi a ideia da editora, que eu achei genial. Então, para nós começarmos a abordar nosso assunto, nós vamos começar com uma citação do livro Se Não Houver Vento, Reme, que é do editor que acolheu a nossa obra, né? E diz assim: estudar as potencialidades da alma é encontrar o manual de funcionamento da criatura humana. Entendendo como funcionamos, podemos nos programar através de nossas escolhas para uma vida melhor.
obedecendo uma realidade paradoxal, tudo o que você precisa encontra-se em você. A ignorância ao nosso próprio respeito encarcera nosso êxito e nos cega para a realidade de que nascemos para ser feliz. A doutrina espírita, então, vai fazer exatamente isso conosco. A doutrina espírita não nos promete uma felicidade exterior. Não nos promete dinheiro, vida fácil. Aliás, a promessa é o contrário. A leitura preparatória dizia: o amor de Jesus constrange os seus seguidores. Quando a gente vê a palavra constranger, nós temos duas interpretações. Constrangimento é ficar paralisado diante do fato. Ou constrangimento pode ser de abrir mão do que eu estou fazendo e seguir como que quase obrigatório aquilo que eu estou sendo constrangido a fazer. Então o Evangelho de Jesus, ele nos constrange, de forma que, ao ter contato com ele, nós percebemos um poder tão grande, uma capacidade tão grande de nos fazer feliz, que a gente abre mão de tudo e passamos a seguir. E perante os outros, que nos conheciam antes, somos às vezes comparados a loucos. Mas com o tempo eles vão percebendo que não. Então a felicidade, de acordo com o livro aqui, ela está dentro de nós. E como a própria leitura diz, nós vamos encontrar isso quando nos conhecermos. E a doutrina espírita é uma proposta de autoconhecimento. A questão 919 de O Livro dos Espíritos trata disso. Mas não é só a questão 919, quando o Espírito Santo Agostinho responde: conhece-te a ti mesmo. E Allan Kardec, ele é bem claro na pergunta: qual meio prático e eficaz que tem o ser humano de vencer as suas dificuldades e encontrar a felicidade numa mesma vida? Nessa vida. Veja, não é no futuro. O Espiritismo não promete céu para ninguém. Não promete riqueza para ninguém. Não promete nada exterior. Mas promete algo que está aqui dentro. Até o nosso umbral é aqui dentro. O nosso, que a gente compara com o inferno. Mas também o mundo espiritual superior está aqui dentro. É aqui que nós vamos encontrar o caminho. Não é lá. Não é lá. Não é na casa espírita, mas é aqui dentro. Mas a casa espírita é esse núcleo extraordinário que nos dá a bússola, que nos dá um orientador para viajar para dentro de nós mesmos. Isso a gente não pode negar. E por isso precisamos do grupo. É muito interessante. Por que Jesus diz assim? Onde houver duas ou mais pessoas. Eu já vi gente dizendo assim: onde houver uma ou duas pessoas. Jesus não disse uma ou duas pessoas. Um é por conta da pessoa. Às vezes a gente muda as coisas. Engraçado. É igual aquela história do perdão, Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas se a gente puder perdoar. Aí então fala assim: se perdoarmos. Não, mas que é que a pessoa fala? Assim como devemos perdoar. É por conta dele. Ele não quer se esforçar. Aí ele muda a mensagem. Não é nada devemos. É assim como perdoamos. Porque se eu não perdoo, não tem direito ao perdão. Então, quando Jesus diz assim, é onde houver duas ou mais pessoas, nos mostrando a necessidade do trabalho em grupo. Daí o centro espírita. Esse centro de radiação de luz. Então, embora a busca seja íntima, seja pessoal, olha que interessante, embora ela seja pessoal, íntima, ela necessita do grupo para que eu me encontre. Porque se eu olho no espelho, eu não consigo me ver, eu vejo o reflexo ao contrário. Os meus olhos decodificam para eu imaginar que estou vendo eu mesmo. Mas, no fundo, eu não estou me vendo, estou vendo ao contrário. Eu só me vejo quando eu olho para o outro. O outro é o meu reflexo. E aí vai ver a teoria de Jung, a teoria da sombra, que aí é assunto para um seminário. A teoria de Freud, que ele chama de projeção. E aí vemos no outro aquilo que temos em nós, é aquilo que nós nos identificamos. Então a doutrina espírita é uma proposta de autoconhecimento. Nós somos constrangidos
a viajar para dentro de nós mesmos. Mas constrangido no bom sentido. Não é constrangido na marra, não é constrangido com medo, é constrangido pela razão. A gente percebe que Jesus é o único caminho. Então nós somos constrangidos a segui-lo, a nos dedicarmos a ele. Ele até não faz muita questão, diz, pode ficar aí se quiser. A gente fica, quebra a cabeça e volta. Então nós viajamos para dentro de nós mesmos. E o tempo todo é isso. Se eu quero estudar a mediunidade, primeiramente eu tenho que me conhecer. Onde é que está a mediunidade no Livro dos Espíritos, no 2º capítulo? Mundo espírita. Se eu não conhecer o mundo espírita, eu não conheço o mundo espiritual. Se eu não conheço o mundo espiritual, como é que eu entro em comunicação com ele? Aí no 3º capítulo, Leis Morais, eu vou me conhecer. Então esse conhecimento e autoconhecimento vai estar nos acompanhando sempre. Isso se manifesta de várias formas. E a gente não pode deixar de agradecer, nesse momento, a presença de um grande missionário do Espiritismo no Brasil. A gente atribui o Espiritismo brasileiro, que tem esse tempero próprio, a 2 grandes espíritos. Ao nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que foi quem organizou o Espiritismo, e ao nosso querido Chico Xavier. E Chico Xavier tinha a psicografia poética. E através de Casimiro Cunha, ele escreveu assim: eu vou lhes contar uma história de um preto que nem carvão não venceu, não teve glória nesta mesma encarnação. Preto velho foi escravo de seu companheiro a chicote, venceu bem cedo o travo de ser vendido no lote, apanhou, foi castigado sem motivo e sem razão. O seu crime era ficar cansado de carregar o grilhão. De manhã cedo acordava, fazia sempre uma oração, mas o tempo o escravizava, pedia sempre perdão. À noitinha se deitava, moído de trabalhar, mas com a força da fé rezava e começava a sonhar. Sonhava com Jesus Cristo, no mundo de bem-verdade, no mundo de bem ser isto, que se chamam de maldade. Sonhava com seu feitor, que lá era amigo e irmão, resgatando com amor os tempos da escravidão. Viveu muitos anos a sonhar, que o tempo dos desenganos haveria de acabar. O preto hoje não apanha, na terra não tem feitor. Bem humilde ele acompanha Jesus Cristo nosso Senhor. Casimiro Cunha. Que beleza, né? Contar a história de forma poética. Mesmo na escravidão ele já via felicidade. Então a felicidade, ela não é um ponto para encontrar. A felicidade não é um estado. A felicidade é a essência. É a nossa essência. Eu sou feliz. A diferença entre um e o outro é apenas essa afirmação segura. Você é feliz? Não sei. Não conhece a si mesmo. Só essa a diferença. E tem aquele que diz assim, é mais ou menos. Tem um texto atribuído ao Chico Xavier. Eu consultei no Google, lá diz que é do Chico Xavier. Eu preciso descobrir qual é o livro. Que diz assim, Chico Xavier vai dizendo, cuidado em ser mais ou menos. A mulher mais ou menos, o marido mais ou menos, a mãe mais ou menos, o pai mais ou menos. Daqui a pouquinho você será uma pessoa mais ou menos. Não tem coisa pior do que ser mais ou menos. Ou você é ou não é. Então, ser feliz é preciso responder com segurança. Eu sou feliz. Mas às vezes não respondemos, sabem por quê? Porque nós confundimos essência com estado. A água em estado sólido é gelo. Derreteu, volta a ser líquido. A essência não é sólida. A água é líquida. Evaporou, vira gás. Estado de vapor. Ou seja, a essência não é líquida. E se houve, vira líquido. A essência não é vapor. São estados. Mas a essência é a água. Então a felicidade é uma essência. Eu estou triste. Ou eu estou alegre. Mas eu sou feliz. Eu estou casado. Ou estou divorciado. Mas sou feliz. Porque às vezes a gente associa. Se eu estou casado, eu sou feliz. Sou casado. Olha só
como é que a gente se equivoca? Eu estou casado. Aí diz, eu sou casado. Eu sou o presidente da Casa Espírita. Não, eu estou. Mas tem um amigo meu, por exemplo, lá no estado, que ele é presidente há 35 anos. Ele ainda assim está. E ele diz, Luiz, não adianta, a gente faz a eleição, mas o pessoal quer que eu continue. E eu continuo. Tá certo. Mas ainda assim é estar. E é interessante que quando eu vou conversar com ele, ele diz, eu estou o presidente da Casa Espírita. Parece até deboche. Não, ele ia estar mesmo, porque ele vai desencarnar. E aí virá um outro presidente. Ele pode até ter o mentor do presidente do mundo espiritual, mas ele não será mais o presidente. Então, casar é temporário. Emprego é temporário. Agora, felicidade não, é essência. Eu sou feliz. E aí, às vezes, a gente vê, às vezes o homem quer ser romântico, ele diz para a esposa, eu não sei viver sem você. E ela fica toda derretida quando ele diz. Aí daqui a pouquinho os dois separam, 3 meses depois o defunto nem esfriou, ele já arranjou outra. Ué, meu bem, você falou que não sabia viver sem mim? Eu tive que aprender. Então, eu estou casado, mas sou feliz. Ah, mas se você for embora, eu serei a pessoa mais infeliz do mundo. Mentira. Você vai embora, você vai ver se ela não arruma outro rapidinho. Esses que falam é o que arruma mais rápido. E daqui a pouquinho ela está feliz da vida com o novo. Imagina André Luiz quando chegou na casa dele e viu lá aquele homem deitado na cama dele, ganhando o beijo da esposa dele. E ele falou, meu Deus. E aí olhou, sabe o que ele descobriu? Que era um amigo dele, isso é um amigo da onça, hein? Imagina, foi só eu fechar a porta do caixão para ele tomar o meu lugar. O amigo espiritual orientou ele, disse, não é melhor que seja ele, você conhece, você sabe que é um homem honesto, que cuidou bem dos seus filhos, do que um homem estranho, porque seus filhos precisavam de alguém para cuidar. Alguns ainda eram pequenos. E aí ele teve que rever os valores dele. Então, estar e ser são duas coisas diferentes. As palavras de essência, elas não têm nem antônimo. Por exemplo, alegria. Qual é o antônimo de alegria? O contrário de alegria? Tristeza. Qual é o contrário de tristeza? Alegria. A gente fala felicidade. Não, é alegria. O contrário de vida? Não, morte é o contrário de nascimento. Vida não tem contrário. Não tem, vida é vida. Nascimento, morte. O contrário de morte é nascimento. De nascimento é morte. Então, vida é essência. Não tem contrário. Assim também a felicidade é essência. Não tem contrário. É só a felicidade. Estou desempregado. Sou feliz. Estou num ótimo emprego. Sou feliz. Estou num ótimo emprego. Sou feliz. Porque não se conhece. É ingrato. Quantas pessoas são ingratas? Eu fiquei pensando, estou aqui nos Estados Unidos desde o dia 10, cheguei dia 11. Cheguei 3h30 da tarde e já fui trabalhar, porque naquele mesmo dia já tinha palestra no Ponto de Luz. Lá no Allan Kardec Center. Eu aprendi a falar em inglês, pelo menos Center. No dia 9, véspera da vinda para cá, fui fazer palestra numa casa espírita em Colatina. Tá no YouTube a palestra, Laços Afetivos. Pode digitar meu nome lá que vai aparecer. Tá no YouTube já a palestra. Aí eu anunciei bonito, falei, eu vou fazer uma palestra, vou fazer agora um ciclo de palestra lá nos Estados Unidos. A começar, vocês já podem sintonizar, vai estar no Facebook agora, né? A moda é o Facebook, né? Em inglês deve ser outro nome, vamos fazer quando vocês estão no Brasil. No Facebook. No Brasil é Facebook, né? Book, B-U-K-U-I, book, Facebook, igual, né? Kisuke, hambúrguer, né? Lá no Brasil as coisas são assim. Então, eu avisei, aí, o endereço você pode entrar no site, como é que é? Allan Kardec Spiritist Center, em Nova York. Aí um jovem disse, não, professor, quando você for falar, Allan Kardec Spiritist Center, em New York. Viu? Já aprendi. Mas eu nem sei por que eu mudei de assunto, acabei desviando do foco e me perdi aí no assunto. Mas então a felicidade, ela é a essência. E a gente não pode confundir essência com estado. Então eu posso ser infeliz
morando num palácio. Porque ser infeliz é porque eu não encontrei a minha essência. Lembrando do Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, né? Nós temos que descobrir o que é o essencial. O essencial é invisível aos olhos, diz o Pequeno Príncipe. Então, a essência. Quando nós somos infelizes é porque não encontramos a nossa essência. Todos nós somos felizes. O personagem da poesia era escravo e era feliz. E a nossa dificuldade com a felicidade é porque nós encaramos a felicidade em 3 fases da nossa vida, de acordo com o filósofo cristão do século XIX, Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard era um filósofo e já era cristão. E ele tinha oposição de todos os filósofos da sua época, que eram todos materialistas. Segundo Kierkegaard, o ser humano vive em 3 dimensões. E isso dificulta a identificação da felicidade. A primeira dimensão ele chama de dimensão estética. Que, segundo ele, a grande maioria vive nessa dimensão. É a dimensão primitiva, dos seres primitivos. É como se não tivéssemos saído das cavernas. Se bem que o homem nunca morou na caverna, né? Mas a gente fala assim, homem da caverna. Mas, enfim, a era primitiva, que é o homem lutava, o homem e a mulher, por 4 necessidades básicas: comer, beber, dormir e as necessidades fisiológicas. Era isso. Isso só. Não tinha mais nada. Os milênios se passaram e alguns de nós ainda lutamos só por essas 4 necessidades. É como se vivêssemos na era primitiva. Comer, buscamos gastar comida enlatada, as comidas mais estranhas, sofisticadas, às vezes caras. Beber, nos embebedamos com bebida alcoólica, nos tornamos escravos do alcoolismo, como o outro se torna escravo da comida. 70% do povo é obeso. No Brasil, 50%. No estado de São Paulo, 70%, se iguala aos Estados Unidos. Por quê? Comer. Estamos ainda tentando aprender a comer. Comemos desesperadamente. E é interessante, tem uma fala de Confúcio, que diz assim: nunca, olha como é forte, nunca te arrependerás de ter comido pouco. E é verdade. Todas as vezes que eu me arrependo é de ter comido muito. E às vezes eu estou aqui nos Estados Unidos, saudade da comida brasileira, aí o povo me leva para o restaurante mineiro. Eu sou mineiro, olha que maldade. Aí daqui a pouquinho estou eu arrependido. Por que eu comi o segundo prato? Primeiro estava suficiente. Hoje estava lá na casa da Iris, comendo lá um peixinho, olha que peixe leve. Estava delicioso aquele peixe, eu disse, eu acho que eu comi mais um pedaço. Aí o espiritual, não, você vai fazer palestra, mas eu fiquei ali tentando. Foi uma dificuldade, eu tive que desviar meu assunto, tirar o olho grande do peixe. Quer dizer, somos escravos ainda do comer, que é básico. Na Índia, tem um casal que não se alimenta, não come mais. Se alimenta de água e luz solar. Parece uma coisa absurda isso. Aos nossos olhos, escravos da comida. Mas é possível. O sol tem vitamina A, C, D, E. A água tem uma série de proteínas dentro dela. E eles se alimentam disso. Claro que são exceções no nosso planeta. Mas só para a gente perceber como nós comemos muito. André Luiz vai dizer que morre muito mais gente de excesso de comida do que de fome. E é estranho que a gente vê a África, aquele povo, em algumas regiões da África, morrendo de fome, esqueléticos. E André Luiz vai dizer que morre muito mais gente por excesso. Ou seja, está morrendo muito mais gente do lado de cá, do lado desenvolvido, ou do lado do país em desenvolvimento, do que do lado de lá, que é um país pobre. Por causa da comida. Segundo aspecto,
beber. Viramos escravos. Ao invés de tomarmos só a água, a gente quer tomar também a água ardente. Você vê que coisa mais maluca? Para que você quer tomar um negócio que é ardido? E o nome já diz água ardente. Ou então, mais famoso hoje, no mundo todo, fala em água, deixa eu tomar um pouquinho de água. Essa aqui não é ardente, viu, gente? Lá no Brasil falam da loura gelada. Eu não gosto muito da expressão loura gelada, porque eu me lembro uma mulher loura no necrotério. Loura gelada. Eu não sei por que eles veem algum fetiche nisso. Imagina uma mulher no necrotério, coitada, loura no necrotério, podia ser morena gelada, mas eles falam loura. Loura gelada. Então, não aprendemos ainda a beber. E não aprendemos a dormir. Nos perdemos em dívidas para construir casas suntuosas, que nem vamos usar. Fiquei hospedado na casa de um juiz que ofereceu 10% da venda da sua casa para doar para a casa espírita, desde que os espíritos ajudassem a vender a casa dele. E os espíritos, é interessante essas coisas, né? Eu disse, então vamos fazer um contrato. Você promete dar os 10%, tá precisando comprar o terreno, e eu vou conversar com os espíritos. Aí meu olho cresceu, falou, eu quero 10%. Aí conversei com os espíritos, vamos vender esse dado, o que vocês podem fazer para mexer com os pauzinhos? Sabe que espírita já mexe com os pauzinhos mesmo, aquela coisa toda. E um amigo espiritual falou, não tem como vender essa casa, não. Isso está amarrado. Isso está igual angu de caroço, como dizem em Minas Gerais. Eu disse, mas eles são tão bonzinhos, sua cara. Eles querem vender a casa para passar a perna numa herdeira. Se vender agora em vida, o patriarca já está na idade avançada, se vender em vida, não tem perigo. Aí eles conseguem manipular, quando desencarnar, a filha não recebe nada. Então, e é de um segundo casamento. E a esposa do segundo casamento que queria vender. Me hospedou muito bem, me tratou muito bem. Não, o médium ele é bem tratado nesses lugares assim. Não é que interesse, é que as pessoas são realmente generosas. Então, ele disse, que pena, seria tão bem-vindo, 150 mil reais. A casa estava sendo cotada por uma pechincha de 1.500.000 reais. Então, quer dizer, não é uma casa para dormir, é muito mais. Então, nós ainda não aprendemos, então somos escravos disso. E o pior não é ter a casa, ter o carro, ter a comida. O pior é ser escravo disso. A gente sempre tem que perguntar ao nosso patrimônio assim, quem é que manda? Sou eu ou é você? Tem que fazer essa pergunta. Ou caderneta de poupança, quem é que manda? Eu ou você? Eu mando em você ou você manda em mim? Automóvel, quem é que manda? Eu mando em você ou você manda em mim? Eu estava esses dias dando um lustre lá no meu automóvel, troquei de automóvel há pouco tempo, né? Juntou, financiei lá, agora estão no Brasil, financia até, você pode comprar um carro, pagar metade dessa encarnação e metade na outra, estão parcelando até para a próxima encarnação. Então, tá lá, quando a gente, não que o carro seja zero, mas um carro já mais novo do que o que eu tinha, né? E eu tô lá, e a minha esposa conversando comigo, e eu tô lá lustrando o carro. E aí, mulher é interessante, porque eu sempre que ela deixa a gente nessa situação. E eu, enquanto ela falava, eu lustrava o carro, ela disse, o que foi mesmo que eu disse? Eu não havia, eu estava preocupada com o carro. Está vendo? Você está tão preocupado com o carro que nem está escutando o que eu estou falando. Então é importante que a gente se pergunte, quem é que manda? Quem é dono de quem? Que o problema não é possuir, é ser possuído por. Aí que está o problema. Então é a fase da estética, a fase exterior. Casamos com a mulher mais bela ou com o homem mais bonito. E aí o casamento dá errado. Porque casamos com a casca. Não olhamos o que estava por dentro. O homem rico está vendo uma história, fulano é meu número. Aí agora o tema agora é esse, né? Quando ele calça 38 é o meu número. Aí, mas ele está falido. Não, eu confundi. Que pena, não é meu número mais não. Então, quer dizer, nós estamos preocupados com o exterior. Aí você casa com a casca e aí a casca estraga logo. Quando o Divaldo esteve em Guarapari, em 2000, no ano 2000, nós tivemos a honra de recebê-lo e acompanhá-lo
nas palestras. Isso aqui, eu sei que aqui é fácil, de todo mundo fica pertinho do Divaldo, mas lá no Brasil não é bem assim, não. Aliás, a próxima vez que o Divaldo vier para Nova York, eu vou vir para cá, porque eu percebi que aqui, para os Estados Unidos, aqui você fica pertinho dele. Lá, ele fala para 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, não tem como você chegar perto. E aí os espíritos me deram esse prêmio. E foi importante, porque eu estava começando, né, eu estava ali, alguns anos de estrada, e a fala dele impactou a minha forma de ver o mundo. E aí, depois de muito conversar e tal, ele fez o seminário numa segunda-feira, 6 horas da tarde. Imagina, um seminário de 6 às 10 da noite, numa segunda-feira útil. As pessoas saíram do trabalho e tinham que trabalhar na terça. E o salão, com capacidade para 1.100 pessoas, tinha 1.300, 200 em pé. Depois que terminou aquele seminário maravilhoso, sucesso total, eu todo empolgado, porque eu estava na organização, e a gente fica se achando quando dá tudo certo. Quando é errado é culpa do outro, mas quando dá certo a gente fica feliz. Der errado, fala, porque ninguém quis ajudar, é porque sou eu que faço as coisas. A gente bota a culpa nos outros. Agora, se der certo, graças a Deus, valeu o esforço. A gente nem lembra de quem não ajudou. Se bem feito para ele não ajudou, quem se deu mal foi ele, eu me dei bem e tal. E deu certo, então fomos jantar. Fazer um lanchezinho leve, afinal o Divaldo, a maior referência espírita encarnada hoje na Terra. E disse, bom, vamos ver, o Divaldo vai querer tomar um caldo bem leve, ou quem sabe uma torradinha com café com leite. O que você quer comer, Divaldo? Isso já, imagina, 10 horas terminou, depois veio livro, né, dedicatório, isso já era 1 da manhã. Aí o Divaldo olhou, e engraçado, a aura do Divaldo, ela já atrai simpatia. O garçom, que nem era espírito, ficou todo trelelé, todo animadinho, Divaldo. É como se fosse uma mosca de padaria ali em volta do doce. E aí ele não é espírita, isso que é curioso. E ele disse, olha, o Divaldo, aí eu disse, o que você tem? Ele já foi logo pro lado do Divaldo, tipo assim, né, neguinho, não é você que tem que pedir, não, é aquele moço ali que é o mais importante da mesa. E aí o Divaldo disse, o que você tem, meu filho? Aí ele disse assim, olha, nós temos um monte de coisa, o que não tiver, eu providencio para fazer para o senhor. Olha que interessante, isso espontaneamente, sem saber quem era o Divaldo. Aí o Divaldo, aí ele disse assim, nós temos pizza, nós temos lanches rápidos, nós temos churrasco, nós temos muqueca, que é a tradição do Espírito Santo, né? Temos a torta capixaba. Eu pensei, vou pedir uma muqueca ou uma torta capixaba para o Divaldo. Eu disse, o que você acha, Divaldo, de uma muqueca, que é nosso prato típico na sua cabeça? Eu fiquei decepcionado, disse, puxa, que falta de consideração do Divaldo. E disse, e a torta? Aí o moço disse, eu tenho aqui carne seca com mandioca frita. Ele disse, é esse prato que eu quero. 1h da manhã. E aí, vamos comer aquela comidinha leve, carne de sol, carne seca, com mandioca frita. E aí tudo que o Divaldo compra, nós comemos junto também, porque ele está abençoado, a comida vai estar abençoada também, comemos junto. E aí, enquanto saía, o Divaldo começou a contar piada. Veja que interessante, né? Tem piada espírita. E aí o Divaldo contou uma que eu disse, Divaldo, eu vou usar essa em palestra. E coloquei na palestra essa piada. Ele disse, desde que você cite, né? E eu estou citando que é dele, não é minha. Que, provavelmente é dele também, mas ele que me contou, então, a autoria dele. Ele disse que no interior do país tinha um sacerdote que queria fazer uma reforma na igreja. Então, ele fez uma grande festa. E para participar dessa festa, as pessoas doaram as coisas. Doaram galinha, porco. Aliás, a minha avó, quando era católica, diz o meu pai que ela engordava 3 porcos. Um era para a igreja, né? Então, os católicos mais dedicados doaram porco, novilha, enfim, né? Galinha, o que tinham. E é curioso como que isso acontece em todas as religiões. Vocês vejam, por exemplo, o espiritismo não tem dízimo. Ninguém paga dízimo no centro espírita. Nossa casa, nós estamos agora passando por uma reforma do salão. Vamos mudar de endereço. E aí a gente precisa de dinheiro. Aí a gente fala, companheiros, estamos precisando, digamos, 3 mil reais, quem que pode ajudar? Não aparece um filho de Deus, caridoso, generoso, para doar. Aí a gente fala assim, nós vamos fazer uma festa, e todo mundo quer fazer. Nós vamos fazer um festival de tortas.
Muito bem, festival de tortas. Quem vai doar as tortas? Os trabalhadores da casa. Aí eles vão lá, compram os ingredientes do bolso deles, que se pagar não vai ter lucro, e faz a torta. Quem é que compra o convite para entrar no festival de tortas? Os mesmos que fizeram as tortas, ó. No final das contas, sobra a torta. Aí o povo vai arrematar o que sobrou. Adivinha quem vai comprar as tortas? O meu. O cara faz a torta, compra o convite para comer a torta dele e ainda arremata e diz, ai, que torta maravilhosa. Essa está fluidificada. A torta que ele fez. Isso é porque não deu dinheiro, né? Mas nós somos assim, malucos. E parece que não é só a nossa religião, não. Parece que tem outras por aí, etc. Então, o companheiro então fez a festa. E doaram várias coisas. E entre as doações estava um potro, o filhote de um cavalo. Filhote de cavalo. Ele então leiloou tudo, todas as doações, menos aquele animal. Ele se afeiçoou, ele ficou com ele. E o animal cresceu em volta da igreja. E se tornou aquele cavalão bonito. Ele não entendia nada de cavalo, como eu também não entendo. Era um cavalo de raça. Só que ele não sabia. Criou o cavalo ali. Um dia, no culto, enquanto ele celebrava o culto, um vizinho fazendeiro cutucou o outro e disse, quem é aquele cavalo? Esse é daqui. Terminou o culto, ele procurou o sacerdote e disse, quanto é que você quer no cavalo? Ele disse, o cavalo não está à venda. Ele disse, não existe nada que não esteja à venda. A pessoa que vive na fase estética, ela pensa assim. O dinheiro compra tudo. Aí diz assim, felicidade, o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda. É assim que a gente diz? Eu quero ganhar na Mega Sena porque eu sou você feliz. Então, essas pessoas acham que o dinheiro pode comprar tudo. Mas não compra. Não compra o respeito do filho. Não compra a fidelidade da esposa nem do marido. Não compra o afeto dos pais. Não compra. Mas acham que compra. São iludidos. E aí o fazendeiro disse, bota preço que eu pago. O sacerdote disse, eu já lhe disse, não está à venda. E virou as costas para ele e saiu. Ele achou aquilo uma afronta. Como é que pode? Ele, uma referência daquela cidade, ser tratado daquele jeito por aquele sacerdote? Quem aquele sacerdote pensava que era? E então, ele anunciou, todos os meus funcionários que pertencem a essa comunidade serão demitidos. Porque o empregador, às vezes, ele pensa assim. Ele acha que faz uma caridade para o empregado. Ele esquece que é o empregado que gera riqueza para ele. Ele inverte. Então, eu vou demitir todos os meus empregados que pertencem a essa comunidade. E aí foi um auê. A comunidade foi na cúria e pediu a transferência do sacerdote. Para poder vender o bendito cavalo. Que um sacerdote novo venderia. O sacerdote ficou sabendo da história e pensou, poxa, eu pegar uma transferência de 20 anos de trabalho, não, eu vou vender o cavalo. E aí disse para o fazendeiro, eu vendo o cavalo. Avisa ele que eu vendo. Disse, então tá bom. O fazendeiro, então, procurou e disse, quanto é que o senhor quer mesmo no cavalo? Ele disse, dá o que você quiser. Disse, não, o animal é de raça. Pode dizer que pode dar o preço que eu pago. Disse, não, dá o que você achar melhor. Aí o fazendeiro, com a consciência meio pesada, disse, uma reforma total no teto da igreja, tá bom? Disse, tá bom. O sacerdote disse assim, só tem uma coisa, eu vou lhe fazer um pedido, só um pedido. Disse, fala, faça. Ele disse, olha, eu vou lhe pedir que não bata nesse animal. Ele disse, mas como é que eu vou andar no animal sem bater nele? Não, você não precisa bater. Ele é um animal ensinado. Quando você montar nele, você fala no pé da orelha dele, bem baixinho, graças a Deus, que ele anda. Se você quiser que ele bate, é só você apertar a voz, graças a Deus que ele mate. Se você quiser que ele galope, você aperta mais a voz, graças a Deus que ele galopa. Para parar, você fala, aleluia. Ele para. Olha, um cavalo religioso, interessante. Será que é verdade isso mesmo? Montou no cavalo. E disse, graças a Deus
E o cavalo começou a andar. Ele disse, olha, graças a Deus, o cavalo baixar, aquela marcha bonita. E ele gritou, graças a Deus, o cavalo disparou. Disparou, disparou, disparou. E ele falou, agora como é que eu faço para parar? Ele disse, viva Jesus! O cavalo continuava correndo. Só Deus voltará! O cavalo continuava correndo. Ao Senhor! E o cavalo continuava correndo. E aí era um trecho assim, depois tinha um precipício. Se caísse ali, não sobrava nem o perispírito dos dois. E à medida que foi aproximando do precipício, o fazendeiro, que era muito rico, percebeu que tudo aquilo não valia nada. E ele começou a desesperar. E quanto mais ele gritava, graças a Deus, mais o animal corria. E aí ele olhou. De longe ele viu o sacerdote, viu que figura era aquela, figura sábia, e que ele desprezou. E naquela hora, então, ele pediu a Deus que o amparasse e disse ao sacerdote, como é que eu faço para esse bicho parar? E de longe não dava para escutar. E daí a angústia dele. E o sacerdote disse, diga aleluia. E aí ele conseguiu fazer a leitura labial do sacerdote. E o cavalo correu. Quando estava à beira do precipício, ele falou, aleluia, ao cavalo. Parou na hora. Ele disse, graças a Deus. Nós somos assim, tolos quando nos perdemos, quando colocamos a nossa felicidade em coisas materiais. Porque elas se vão, elas são perecíveis. Nossa vida, diz Soren Kierkegaard, se torna insegura, instável. Vivemos uma vida de pessimismo. A qualquer momento seremos assaltados, poderemos ser assassinados. É assim. Aí ele fala de uma segunda dimensão da alma humana. A dimensão ética. Nessa dimensão, nós abandonamos o apego aos bens materiais. Nós agora, ao invés de viver o prazer, agora também temos o dever. Mas nessa fase é uma fase em que se desenvolve doenças da alma, a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico e tantas outras. Exatamente por esse conflito entre o prazer e o dever. Hoje é dia de palestra na Casa Espírita. Ah, não sei se eu vou. Eu me sinto tão bem quando estou lá. É o dever. Mas hoje é capítulo do Avenida Brasil. É o capítulo final. É o prazer. E eu fico perdido, confuso. Vou, não vou. E essa insegurança me faz mal para a alma. Eu tenho que visitar os enfermos, mas hoje é o único dia que eu tenho para ficar em casa. Eu tenho que evangelizar as crianças, mas logo no sábado. O dia que eu tiro para fazer a faxina. O dia que eu tiro para ir ao supermercado, e aí a gente acha um monte de justificativa para não cumprir com o dever. Porque o prazer nos convida ainda. Estamos ainda divididos em cima do muro. Somos como um relógio. Ora estamos no dever, ora estamos no prazer. Se tem uma oração, tem uma reunião, onde se estuda o evangelho, estamos lá. Se tem uma passeata para fazer o linchamento, estamos lá também. Somos as famosas, com todo respeito às Marias, a Maria vai com as outras. A Maria vai para lá, eu vou. A Maria vem para cá, eu também venho. Com respeito às Marias, que não são assim, mas nós somos assim. Somos como o professor Ney Lobo, da obra Filosofia Espírita da Educação, chama espírito pêndulo. Ora estamos no sul, ora estamos no norte. É a fase da ética. Mas nós estamos um passo à frente, porque pelo menos refletimos, ficamos com consciência de culpa. Essa dimensão é a que encontra a maioria dos espíritas hoje. E nos faz sentir dor. E a felicidade também está na dor. Mas como ser feliz com a dor? Aliás, vamos fazer uma pergunta aqui para nós mesmos. Será que existe essa tal felicidade? Livro dos Espíritos, questão 920.
Existe felicidade total, como nós sonhamos. Aquela felicidade de ganhar na Mega Sena e nunca mais trabalhar. Veja bem. Vai vir o tédio. Os espíritos trabalham mesmo depois da morte. A gente quer ganhar na Mega Sena para não trabalhar. Mega Sena lá no Brasil, que deve ter alguma coisa equivalente. Então essa felicidade eterna, total, completa, sem dor, será que ela existe? Os espíritos respondem, não. Veja que decepção. Os espíritos respondem que não. Porque o mundo é de expiações e provas. Não estamos numa colônia de férias. Ah, eu sou feliz. Lá em Guarapari o companheiro chega e fala, eu vou à praia de manhã, faço aquela caminhada na praia do morro, depois eu dou um mergulho nas águas da praia do morro, aí saio, vou em casa almoçar, tiro aquela cesta caprichada. Olha só como é que a gente fica imaginando essa vida. Depois, vamos dar um passeio na beira da praia, à noite, assistir uma novelinha, e vamos de novo dar uma caminhada e vamos para casa dormir. É a vida que eu pedi a Deus. Mas não é essa vida que você veio fazer aqui. Aqui não é Guarapari. Guarapari não é para 365 dias por ano. É para apenas alguns dias de lazer. Essa é a Guarapari que você quer. Porque existe uma outra Guarapari, aquela que tem gente passando fome, aquela que tem gente depressivo, que tem hospitais públicos cujo doente não recebe visita de familiar, obsidiados. Também tem outra Guarapari que você não tem o direito de fingir que não existe. Então a felicidade total não é aqui na Terra. Aqui é de expiações e provas. Aqui nós somos felizes, mas sofremos ainda. Mas Allan Kardec pergunta então, na questão seguinte, então não é possível ser feliz na Terra? Engraçado, o mestre Dionês parece adivinhar o que a gente quer saber. E aí os espíritos respondem, o homem pode ser tão feliz quanto possível quando cumpre as leis de Deus. Veja que interessante. Mas os espíritos insistem, Allan Kardec insiste com as entidades do alto e pergunta na questão 922. Mas então, o que é essa tal felicidade? Lembra da música? O que é essa tal felicidade? O tal é por nossa conta. O que é a felicidade? E aí os espíritos respondem, do ponto de vista material, a posse do necessário. Fase estética de Kierkegaard. Do ponto de vista moral, a consciência tranquila do dever cumprido e a fé no futuro. Então é possível ser feliz com dor? A dor também traz felicidade. E aí no livro Por Entre as Dores, a gente trata dos diversos tipos de dor. A dor da depressão, a dor da crise conjugal, a dor da paixão na adolescência, a dor da velhice, a dor da separação na vida a dois, a dor da viuvez, a dor do desemprego, a dor da crise econômica. Mas tem uma dor que eu acho que essa é difícil a gente entender. Porque na nossa visão, a dor é uma professora. A dor quer nos ensinar alguma coisa. Se nós perguntarmos para ela, dor, o que você quer me ensinar? E aprendermos com ela, ela vai embora. Simples assim. Mas se a gente teimar, ela teme e fica. E eu digo para vocês, ela é mais teimosa que a gente. Ela ganha a gente do cansaço. Se for teimar, ela fica. E não adianta tomar Doril. Tomei o Doril, a dor sumiu. Tomar Doril, a dor some, mas depois ela volta. E disse Jesus, quando o demônio vai embora, se ele voltar, ele volta com 7. Então, é melhor tentar entender a dor. Mas tem uma dor que eu fiquei pensando quando escrevi o livro. Será que essa dor realmente é uma professora? Será que ela tem uma razão de ser? Será que ela é uma parceira da felicidade? A dor da perda de filho na infância.
não podíamos deixar de tocar nesse assunto, para que nós reflitamos a dor de tantos pais nesse momento. E eu pensei, eu não posso fechar o livro sem escrever sobre isso. Também não posso escrever sem ter vivência. Porque os meus livros, quando você lê, você conversa comigo. É uma forma de eu permanecer com a pessoa depois que eu me vou. Então tem que ser alguma coisa que eu sinta, alguma coisa que eu viva. Mas eu não tinha exemplo. Eu sou de uma família de 7 filhos, todos vivos. Meus pais, vivos. Eu tenho 5 filhos, todos vivos. Então, eu não tenho algo a oferecer nesse sentido. No ano de 1995, nós fomos trabalhar em uma faculdade como professor, e essa faculdade, com os incentivos do governo da época, ela se ampliou, como criaram muitas universidades particulares na ocasião. E para ocupar o espaço ocioso das salas de aula, eles montaram uma escola durante o dia, porque no Brasil as faculdades particulares funcionam mais à noite. Tanto que as minhas palestras e seminários são sempre fim de semana. Eu só dou palestra durante a semana, julho, janeiro e feriadão. Então, durante a semana, durante o dia, era escola. Eu fiquei sabendo que, de acordo com a convenção coletiva, cada professor tinha direito à bolsa integral de um filho. Então, a gente que tem muito filho tem essa opção. Você tem um filho, você bota na escola particular. Você tem 5, escola pública. Não vai poder. Você tem um filho, você faz plano de saúde para ele. Tem 5, o plano de saúde é Deus. Porque não dá para... Se eu fosse pagar plano de saúde dos meus 5 filhos, mas eu e a mulher, eu tinha que ganhar 1,5 salário do que eu ganho. Seria 50% além do que eu ganho só para pagar o plano de saúde. Então, não tem plano de saúde, é o plano de Deus. Né? Porque tem um monte de filho. Então eu pensei assim, quem sabe meus filhos podem experimentar estudar na escola particular. Aí procurei o diretor da escola. E disse, diretor, eu vi a convenção coletiva, disse que o professor tem direito a bolsa de um filho. Ele disse, tem, pode trazer o seu filho. Eu disse, diretor, e se a pessoa tiver 2 filhos? Aí um vai ficar enciumado, vai se achar discriminado, vai achar que ele é ovelha negra ou branca, né? Ah, porque eu sou mais branco, porque eu sou mais preto, sou mais grosso. Então não pode. E como é que o pai faz? Aí é complicado, né? Tem que pagar, mas já que é você faz o seguinte, você pode trazer o segundo que eu dou bolsa para ele também. Eu disse, muito obrigado, mas diretor, e se forem 3 filhos? E aí eu coloco 2 na escola, um vai se sentir discriminado. Eu disse, mas aí complica, porque aí daqui a pouquinho não vai ser a escola, vai ser a escola dos seus filhos, que só vai ter seus filhos aqui. Mas, se você ficar caladinho, boca fechada, eu dou bolsa para 2, mas não fala para ninguém que se isso vira moda, eu vou quebrar. Pode trazer os 3. Eu disse, diretor, mas se o cabra tiver 5 filhos, o quê? Você não tem televisão em casa não, rapaz? Eu digo, televisão tem, que às vezes ela dá defeito. Então, ele disse, vai ficar complicado, porque vai ter mais filho do professor Luiz do que os outros alunos aqui. Mas traz, vamos ver até quando a gente suporta. Se quebrar, quebra todo mundo. E eu levei os meninos para lá para a escola. Foi uma festa. Ficaram igual pinto no lixo, felizes da vida. Alegre, escola particular agora chiquérrimos e tal. Mas não, na escola tal. Mas como diz no Brasil, a alegria de pobre dura pouco. Muitas faculdades abertas, algumas sem estrutura, começaram a quebrar, a fechar cursos. E a faculdade que eu trabalhava não foi exceção. Fechou alguns cursos. E como eu dou aula até hoje, de psicologia, foi o primeiro que eles fecharam. Que eles fizeram uma lista de professores e eu fui chamado, que eu estava na lista para ser demitido. Foi uma prova, porque até então eu nunca tinha experimentado o desemprego.
Eu sempre saía do emprego para entrar no outro. Eu é que pedia demissão. Agora não. Eu estava desempregado. E começamos a pensar como é que nós íamos fazer, aquela filharada e tal, alguns ainda pequenos. Aí a minha esposa disse, olha, Luísio, tenha fé, a gente tem a nossa casa, graças a Deus, é própria, vendemos o carro, a gente coloca o fundo de garantia na caderneta de poupança, você vai receber, naquela época, era 3 parcelas de seguro de vida, de seguro-desemprego, e depois os espíritos arrumam alguma coisa pra gente. E arrumam mesmo, tanto que arrumaram, logo depois arrumaram. Então, primeira coisa, tirei os filhos da escola. Tinha direito à bolsa por 1 ano ainda, mas não tinha clima mais eles estudarem lá com o pai desempregado. E a nossa preocupação é se eles iriam se adaptar. Primeiro dia, de manhã, na segunda-feira, o Victor Hugo, o mais novo dos meninos, foi para a escola. Foi para a escola, primeira série. Quando ele retorna, eu disse, Victor, e aí, como é que foi a escola, filho? Disse, pai, na hora do recreio, tinha uma fila, e nós entramos, eu perguntei, que fila é essa? E aí meu coleguinha disse assim, é a fila do arroz doce. E aí eu entrei na fila. Quando chegou a minha vez, a tia me deu uma tigela, e ela foi colocando arroz doce na tigela. Encheu a tigela e disse, quanto é? Porque na escola particular, se você espirrar, ao invés da pessoa disser para você, saúde, ela diz, paga R$20. Então eu pergunto, quanto é? Aí a tia disse, não é nada não. Pai, é a melhor escola do mundo, pai. Arroz doce de graça. Eu falei, pronto, já se adaptou à escola. Aí foi a vez do Sócrates. O Sócrates estudava tarde. Sócrates tinha 10 anos, 9 para 10 anos na época. Sócrates já não deu a mesma sorte. Chegou em casa chorando, caiu a nota. É que a gente não sabe ser pai, a gente está tentando aprender. O problema não foi trocar de escola. É que uma criança de 9 anos, ela é totalmente dependente dos pais. Os amigos do Sócrates eram os amigos da escola. Quando eu tirei ele da escola, eu cortei tudo. Então eu podia muito bem levar para ver os amigos. Eu não tive essa sabedoria na época. E é engraçado, quando a gente aprende a ser pai, a gente vira avô. Mas o avô não é para educar, é para estragar. Então, não funciona. E aí, as notas caíram. O Sócrates foi encaminhado à psicóloga. E um dia eu estava lá em casa escrevendo, quando eu escuto uma vozinha doce dizendo, Sócrates, chamando o nome dele. Eu levantei da janela, olhei. Um garoto, carequinha. Sem um pelo. Branquinho, olhos azuis e carequinha. Nem na sobrancelha ele tinha pelo. Aí eu chamei a minha esposa, ele espoleta, correndo atrás do meu filho, para lá e para cá, os dois brincando. Eu disse para minha esposa, olha lá, que curioso, um garoto, carequinha. Esse é o novo amiguinho do Sócrates. Depois que eles são amigos, nosso filho melhorou na escola, recuperou as notas. Eu disse, mas ele é careca? Ela disse, ele luta contra um câncer desde os 6 anos de idade. É que no período em que ele faz quimioterapia e radioterapia, nosso filho tem que aprender a matéria para ele e para o colega. Aí quando o coleguinha volta da quimioterapia, uma semana depois, ele fica uma semana fora da escola. Aí nosso filho tem que ensinar para ele a matéria, que é para ele poder acompanhar o resto da turma. E graças a isso, nosso filho está recuperando na escola. E aí nós afeiçoamos aquele garotinho. Conhecemos os pais, na verdade a mãe, que era separada, o pai tinha uma segunda família. A mãe não estava sozinha para cuidar dele. Um dia o Sócrates chega em casa chorando. Aí eu disse, o que foi, meu filho? Ele me abraçou. Eu, desde pequeno, eu desenvolvi em meus filhos o hábito de abraçar. Eu gosto de colocar eles contra o meu peito. Eu gosto de cobrir eles quando eu chego das palestras. Eu acho que mais um pouquinho e eu já seria nem pai, já seria mãe, de tanto que eu gosto. Eu gostava de pegar eles no colo, trocar as fraldas quando recém-nascidos.
Então, abracei ele e disse: que foi, meu filho? Disse: meu amiguinho desencarnou.